Olá a todos e bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma das sagas mais fascinantes e complexas da era digital, a batalha pelo futuro do TikTok nos Estados Unidos. Uma história repleta de reviravoltas, tensões geopolíticas e o poder inegável das redes sociais. Preparem-se para uma análise aprofundada que vai desde os corredores de poder em Washington até os bastidores da gigante chinesa ByteDance. A saga do TikTok nos Excelsa é um verdadeiro thriller tecnológico que nos faz questionar sobre segurança nacional, liberdade de expressão e o futuro da internet. Nos últimos anos, o aplicativo de vídeos curtos se tornou um fenômeno cultural, conquistando milhões de usuários globalmente, mas também se viu no centro de uma tempestade política e regulatória. Mas afinal, por que um aplicativo tão popular se tornou alvo de tanta controvérsia? Quais são os reais riscos e as motivações por trás das tentativas de banimento? E qual o papel de figuras como Donald Trump nessa história? Vamos desvendar cada capítulo dessa saga, explorando os meandros legais, as disputas empresariais e o impacto para os criadores de conteúdo e usuários. Fiquem ligados, porque a história do TikTok nos Estados Unidos está longe de terminar. Para entendermos a complexidade dessa situação, precisamos voltar um pouco no tempo e analisar o contexto em que essa disputa se desenvolveu. O TikTok, lançado internacionalmente em 2017 pela empresa chinesa ByteDance, rapidamente se tornou um fenômeno global, especialmente entre o público mais jovem. Sua interface intuitiva e o formato de vídeos curtos e envolventes conquistaram milhões de usuários ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos, onde atingiu a marca de 170 milhões de usuários. No entanto, o sucesso meteórico do TikTok também despertou preocupações em relação à segurança dos dados dos usuários americanos. As alegações de que o governo chinês poderia acessar essas informações ou influenciar o conteúdo exibido na plataforma se tornaram o principal ponto de discórdia. No centro dessa controvérsia está a ByteDance, a empresa controladora do TikTok. Fundada em 2012, a ByteDance é uma das maiores empresas de tecnologia da China, com um portfólio diversificado de aplicativos e plataformas. O TikTok é, sem dúvida, o seu produto de maior sucesso internacional. As preocupações de segurança nacional levantadas pelo governo americano se baseiam nas leis de segurança da China, que exigem que as empresas do país colaborem com o governo em questões de inteligência. Essa legislação levanta o temor de que a ByteDance possa ser forçada a entregar dados de usuários americanos ao governo chinês, algo que a empresa nega veementemente. A administração Trump foi a primeira a tomar medidas concretas contra o TikTok. Em 2020, o então presidente emitiu ordens executivas que visavam proibir o aplicativo nos Estados Unidos, a menos que a ByteDance vendesse a operação americana para uma empresa americana. Essa ação desencadeou uma série de negociações complexas, envolvendo empresas como Oracle e Walmart, que chegaram a apresentar propostas de aquisição. No entanto, nenhum acordo foi finalizado antes do fim do mandato de Trump. Com a eleição de Joe Biden, esperava-se uma mudança de postura em relação ao TikTok. Inicialmente, o governo Biden suspendeu as ordens executivas de Trump, mas logo em seguida iniciou uma nova revisão de segurança do aplicativo. Em 2023, o governo Biden intensificou a pressão sobre a ByteDance, exigindo a venda da operação americana do TikTok sob a ameaça de um banimento nacional. Essa exigência culminou na aprovação de uma lei que dava à ByteDance um prazo para vender o TikTok. Caso contrário, o aplicativo seria banido dos Estados Unidos. Apesar das pressões governamentais, a ByteDance sempre negou as acusações de que o TikTok representa uma ameaça à segurança nacional. A empresa argumenta que os dados dos usuários americanos são armazenados em servidores nos Estados Unidos e em Singapura e que não compartilha informações com o governo chinês. O CEO do TikTok, Shou-Zi Chew, chegou a testemunhar perante o Congresso americano, buscando tranquilizar os legisladores sobre as práticas de segurança da empresa. No entanto, as preocupações persistem, alimentadas por relatos de ex-funcionários e especialistas em segurança cibernética. Um dos pontos centrais da disputa é o algoritmo de recomendação do TikTok, considerado um dos mais eficazes e envolventes do mercado. Esse algoritmo, desenvolvido pela ByteDance, é apontado como um risco potencial, pois poderia ser usado para disseminar propaganda ou desinformação influenciada pelo governo chinês.
A possibilidade de manipulação da opinião pública através do TikTok é uma das principais alegações dos defensores do banimento. A saga do TikTok também envolve diversos depoimentos e casos reais que ilustram o impacto da plataforma na vida das pessoas e as preocupações com a segurança dos dados. Criadores de conteúdo que construíram suas carreiras no TikTok expressaram seu temor de perder sua principal fonte de renda e conexão com o público caso o aplicativo seja banido. Para muitos jovens empreendedores, o TikTok se tornou uma ferramenta essencial de marketing e vendas. Por outro lado, há relatos de especialistas em segurança cibernética que detalham as vulnerabilidades do aplicativo e os riscos de coleta excessiva de dados dos usuários. Esses especialistas argumentam que, mesmo que os dados sejam armazenados fora da China, a ByteDance ainda estaria sujeita às leis chinesas, o que poderia comprometer a privacidade dos usuários americanos. Um caso emblemático é o de um ex-funcionário da ByteDance, que alegou ter presenciado a coleta de dados de usuários do TikTok, incluindo informações sobre seus hábitos de navegação e localização. Essas alegações, embora negadas pela empresa, reforçam as preocupações sobre o potencial uso indevido dos dados. Do ponto de vista técnico, a análise da segurança do TikTok envolve a avaliação de diversos aspectos, desde a criptografia dos dados até as permissões solicitadas pelo aplicativo. Especialistas em segurança apontam que o TikTok coleta uma quantidade significativa de informações dos usuários, incluindo dados de uso, informações do dispositivo e até mesmo dados biométricos em alguns casos. A forma como esses dados são armazenados e protegidos é um ponto crucial na avaliação dos riscos. A arquitetura do aplicativo e a forma como ele se comunica com os servidores também são alvos de análise. Vulnerabilidades no código do aplicativo poderiam ser exploradas por hackers para acessar dados dos usuários ou comprometer a segurança da plataforma. Além disso, a transparência do algoritmo de recomendação é um tema central. Críticos argumentam que o algoritmo do TikTok é uma caixa preta, cujo funcionamento interno não é totalmente compreendido nem pelos próprios desenvolvedores. Essa falta de transparência levanta preocupações sobre a possibilidade de manipulação do conteúdo exibido aos usuários. A análise técnica também envolve a comparação do TikTok com outros aplicativos de redes sociais. Embora muitas plataformas coletem dados dos usuários, o fato de o TikTok ser controlado por uma empresa chinesa adiciona uma camada extra de preocupação para o governo americano. O posicionamento governamental e legal em relação ao TikTok tem sido marcado por uma série de ações e decisões que refletem a complexidade da questão. Durante o governo Trump, as tentativas de banimento se basearam em ordens executivas que invocavam poderes de emergência nacional. No entanto, essas ordens enfrentaram desafios legais e não chegaram a ser implementadas. Com a chegada do governo Biden, a abordagem inicial foi de revisão e análise, mas logo se intensificou a pressão pela venda do aplicativo. A aprovação de uma lei pelo Congresso em 2024 representou um marco nessa disputa, estabelecendo um prazo para a ByteDance se desfazer do TikTok nos Estados Unidos. Essa lei, no entanto, também enfrenta contestações legais por parte da ByteDance, que alega violação da liberdade de expressão e outros direitos constitucionais. Os tribunais americanos terão um papel crucial na decisão final sobre o futuro do TikTok no país. Além das ações do governo federal, alguns estados americanos também tomaram medidas para restringir o uso do TikTok em dispositivos governamentais, refletindo uma preocupação generalizada com a segurança dos dados. O debate legal em torno do TikTok envolve questões complexas sobre o equilíbrio entre segurança nacional, liberdade de expressão e os direitos das empresas de tecnologia. A decisão final poderá ter implicações significativas para o futuro da regulamentação de plataformas digitais e a relação entre os Estados Unidos e a China no campo tecnológico. E chegamos ao ponto crucial da nossa análise. A recente decisão do presidente Donald Trump de suspender temporariamente a proibição do TikTok nos ESA marca mais um capítulo surpreendente nessa saga. Ao conceder a ByteDance um prazo adicional de 75 dias, Trump reacende as esperanças de uma solução que evite o banimento completo do aplicativo. Essa medida, formalizada por meio de uma ordem executiva, surge após a posse de Trump e sinaliza uma possível mudança de abordagem em relação à questão. Trump, que durante seu primeiro mandato tentou banir o TikTok,
agora parece mais aberto a uma negociação, inclusive mencionando a possibilidade de uma joint venture em que empresas americanas detenham uma participação majoritária na plataforma. Essa reviravolta pode estar relacionada à crescente popularidade do TikTok entre os jovens eleitores, um grupo demográfico com o qual o Partido Republicano tradicionalmente tem dificuldades de se conectar. A declaração de Trump de que o TikTok não vale nada, sem sua aprovação, demonstra sua intenção de influenciar diretamente o futuro da plataforma nos ESO. No entanto, a legalidade dessa prorrogação ainda é incerta. A lei exige que o presidente apresente ao Congresso evidências de avanços concretos em acordos jurídicos para justificar o adiamento do banimento. Até o momento, não há informações públicas que confirmem se a ByteDance cumpriu essas exigências. A decisão de Trump também ocorre após uma intensa batalha legal, na qual criadores de conteúdo do TikTok tentaram impedir a lei de banimento, argumentando que ela violava a liberdade de expressão. Apesar dos esforços, a Suprema Corte manteve a lei, deixando Trump como a última esperança para a sobrevivência do aplicativo nos USA. A suspensão temporária do banimento também tem implicações para empresas como Apple e Google, que hospedam o TikTok em suas lojas de aplicativos. Sob a lei anterior, essas empresas poderiam enfrentar multas pesadas se continuassem a oferecer o aplicativo. A decisão de Trump alivia essa pressão, pelo menos por enquanto. Ainda paira a incerteza sobre quem poderia adquirir o TikTok, caso a ByteDance seja forçada a vendê-lo. A própria ByteDance já manifestou sua relutância em se desfazer da plataforma, mas a pressão política e legal pode tornar a venda inevitável. O valor estimado do TikTok é de cerca de 50 bilhões de dólares, mas alguns analistas acreditam que, sob propriedade americana, esse valor poderia chegar a 1 trilhão de dólares. Encontrar um comprador com capacidade financeira e interesse estratégico representa um desafio. Um grupo liderado pelo investidor bilionário Frank McCourt e pela personalidade do Shark Tank Kevin O'Leary manifestou interesse em adquirir o TikTok, propondo uma compra sem o cobiçado algoritmo de recomendação. A empresa de inteligência artificial Perplexity AI também teria abordado a ByteDance com uma proposta de fusão da unidade americana do TikTok com suas operações. Outras empresas como Oracle, Walmart e Amazon já demonstraram interesse no passado, mas as negociações não avançaram. Gigantes da tecnologia como Meta e Google são consideradas menos prováveis devido a questões antitrust. A China também tem um papel importante nessa equação. O governo chinês considera empresas de tecnologia como a ByteDance como parte de suas ambições tecnológicas e pode se opor à venda para uma empresa americana, vendo isso como uma perda de soberania. A influência do governo chinês pode ser um obstáculo significativo para qualquer acordo de venda. Inclusive, surgiram rumores de que autoridades chinesas considerariam o bilionário Elon Musk como um potencial comprador, o que adiciona mais uma camada de complexidade à situação. A conversa de Trump com o presidente chinês Xi Jinping antes de sua posse pode ser crucial para influenciar a posição da China em relação à venda do TikTok. Trump chegou a mencionar a possibilidade de usar tarifas para pressionar a China a aceitar um acordo. Diante de todas essas reviravoltas e incertezas, chegamos à conclusão de que o futuro do TikTok nos Estados Unidos permanece uma incógnita. A decisão de Trump de suspender temporariamente o banimento oferece um respiro para o aplicativo e seus milhões de usuários, mas não resolve as questões de fundo relacionadas à segurança nacional e à influência estrangeira. A saga do TikTok é um reflexo das tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China, bem como um exemplo dos desafios de regular as plataformas digitais em um mundo globalizado. A forma como essa história se desenrolar terá implicações significativas para o futuro da internet, a liberdade de expressão e a privacidade dos dados. Resta saber se o prazo de 75 dias será suficiente para que um acordo seja alcançado ou se o espectro do banimento voltará a assombrar o TikTok. Uma coisa é certa, a batalha pelo TikTok está longe de terminar, e nós continuaremos acompanhando de perto cada novo capítulo dessa fascinante história. Obrigado por assistirem e não se esqueçam de deixar seus comentários e opiniões abaixo. Até o próximo vídeo.